Salmo 99, a partir do 1, que diz assim: o Senhor reina. Tremam, o Senhor reina. Tremam os povos. Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso, que ama a justiça, tu estabelece a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exalte o Senhor nosso Deus. Prostem-se a seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e ele seguia os seus preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhe respondias. Era para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O conselho que o Senhor tem para as nossas vidas, poder assentar em nome de Jesus. Nesta noite, através da sua palavra, louvem a santidade do Senhor. Jamais possamos esquecer de louvar a santidade do Senhor. Por quê? Porque Ele é santo. E quando nós dizemos que o Senhor é santo, o dicionário diz que santo significa sagrado, puro, simples, de boa conduta. E a santidade é uma qualidade de quem é santo. Porque quem é santo automaticamente tem santidade, ou anda em santidade, ou anda em boa conduta, ou anda em retidão. E quando nós falamos da santidade do Senhor e de nós louvarmos a santidade do Senhor, nós precisamos entender verdadeiramente que isso não é agora, aqui, quando nós estamos reunidos como igreja. Isso é em todo o tempo. Porque quando nós entendemos o quanto o Senhor é santo, nós louvamos e rendemos a sua santidade em todo o tempo. Não é só quando nós estamos aqui reunidos. Não é só quando nós estamos na frente do pastor. É em todo o tempo. É quando eu estou lavando minha louça, é quando eu estou lavando minha roupa, é quando eu estou conversando com minha família, é quando eu estou conversando com meu vizinho, é quando eu estou conversando com meus amigos. Ah, porque na igreja eu converso de uma forma, ou com quem é crente eu falo de uma forma, com quem não é crente eu já falo de outra forma. Não. É uma pessoa de boa conduta. É uma pessoa de boa índole. E nós precisamos entender que, graças a Deus, eu não vou dizer que nós viemos dessa geração, porque eu entendo que boa conduta, né, o ensino da boa conduta não fez parte de uma geração, faz parte da pessoa. Então, existe ainda hoje, eu creio que sempre vai existir, algumas pessoas que ensinam, né, os seus filhos a ter educação com as outras pessoas, a ter respeito pelas outras pessoas, mesmo que infelizmente seja minoria, mas ainda existe. Então, todos nós aqui, eu creio que nós tínhamos e ainda temos nossos pais, ainda que muitos, talvez deles, nem conheciam o Senhor, mas nós tínhamos ele como se fosse santo. Nós tínhamos aquele respeito, aquele temor, né? E
nós sabemos que existem filhos que têm aquele temor quando os pais estão e quando os pais não estão, não é da mesma forma. Mas não é desse jeito. É quando os pais estão ou quando não estão. É aí, e principalmente quando não estão, que é aí que tem que mostrar que eles respeitam, né? Então nós, como igreja, e como verdadeiramente filhos de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos louvar a santidade do Senhor em todo o tempo, nós agimos em santidade, porque sabemos que Ele é santo e a sua palavra diz que Ele é santo, e nós precisamos buscar essa santidade todos os dias. Nós entendemos que não importa onde nós estivermos, nós precisamos agir como pessoas santas. E nós precisamos, através da nossa vida, da nossa conduta, louvar a santidade do Senhor. Amém? E o salmista começa dizendo: o Senhor reina. Ele não está perguntando, ele não está justificando, ele está exclamando, ele está afirmando que o Senhor reina. Tremam os povos, porque Ele está sentado acima dos querubins, acima de tudo, acima de todas as coisas. Ele é. Ele criou tudo e criou todas as coisas para Ele, por meio dEle, por intermédio dEle, para a sua glória e para a sua honra. Então, Ele está acima dos querubins. Tremam toda a terra, o Senhor é soberano em Sião. Ele é exaltado acima de todos os povos. Não é só acima do povo escolhido, não é só acima do povo que o aceita como Deus. Não. Ele é acima de todos os povos, de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome. Por quê? Pois é santo. Seja louvado o teu grande e temível nome. Por quê? Porque Deus é santo. Ele é o Rei poderoso. Ele ama a justiça. Ele estabelece a imparcialidade. Ele age com justiça e retidão. Então, por isso, nós precisamos louvar a santidade do Senhor. Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bondoso, porque Ele é um Deus amável, porque Ele é um Deus grande. E quando nós entendemos isso, nós vivemos de uma forma diferente. E quando nós falamos de louvar a santidade do Senhor, nós não estamos falando de cantar uma música. Sim, faz parte, a adoração faz parte de nós louvarmos a santidade do Senhor. Mas quando nós falamos de louvar a santidade do Senhor, nós não estamos falando de uma música. Nós estamos falando de uma forma de viver. Nós estamos falando de um estilo de vida. De quem vive para louvar a santidade do Senhor. De quem vive como quem entende que Ele é santo. De quem vive de uma forma diferente. Eu me lembro que certa vez eu fui fazer uma entrevista no Banco do Brasil, lá na minha cidade. Um projeto que tinha lá da escola. E alguns alunos foram separados para ir lá. E eu nunca me esqueço disso. Tem coisa que marca a nossa vida e tudo nós trazemos para o reino espiritual, né? Quando nós louvamos a santidade do Senhor, tudo nós trazemos para o reino espiritual. Nós entendemos que nada é por acaso. E por mais que naquela época eu não estava louvando a santidade do Senhor, mas hoje eu consigo entender que no reino é da mesma forma. E eu me lembro que o rapaz falou assim: Rayane, se você passar e você começar a trabalhar aqui no banco, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como você vive, como você age, como você se veste, mas a partir do momento que você começa a trabalhar aqui, você não pode mais agir da mesma forma, não. Ou seja, você tem que agir em santidade. Porque agora você não vai mais ser conhecida só como Rayane. Você vai ser conhecida como Rayane do Banco do Brasil. Falei, interessante isso, né? Que às vezes na igreja, quando as pessoas
conhece ao Senhor, ninguém fala assim: olha só, você tem que entender que agora você não é mais a mesma pessoa. Você tem que agir em santidade. Você agora vai ser conhecido como fulano, homem de Deus, mulher de Deus, representante do reino. Senhor, se nós entendêssemos a profundidade disso, até quando nós fomos abrir nossa boca, peraí, deixa eu ver se é para mim falar isso mesmo. Deixa eu ver se é essa resposta verdadeiramente que eu tenho que dar. Deixa eu ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre esse assunto, né? Eu estou lendo um livro e eu estava falando com o pastor que ontem eu li uma parte que estava falando sobre integridade, né? E ele estava falando que nós, fala sobre liderança, mas fala que eu entendo que todos nós somos líderes e sacerdotes, né, também. Então, quando nós conhecemos ao Senhor, nós temos que andar em santidade e em integridade. E ele estava falando que mesmo que quando às vezes você não tem uma resposta bíblica, digamos assim, mas quando você entende que você tem que ser uma pessoa íntegra, você vai agir com integridade. Então, imagina aí, quando nós entendemos que nós precisamos agir como quem vive para louvar a santidade do Senhor. E eu não posso usar essa roupa, porque não vai estar louvando a santidade do Senhor. É bonita, é legal, mas não vai estar louvando ao Senhor em nada. E eu não posso ir em tal lugar. É legal lá, é divertido, mas não é para mim. Não vai me edificar em nada, não vai me beneficiar em nada, não vai louvar a santidade do Senhor, não vai mostrar que o Senhor é santo. Então nós precisamos, em todo tempo, entender que nós, como igreja, principalmente agora, que a Bíblia diz que Jesus falou na parábola que era necessário deixar que o joio crescesse, né, junto com o trigo. Mas no fim da colheita, nós vamos ver quem é joio e quem é trigo. Então, principalmente agora que os dias têm se findado, que o Senhor jamais deixou, mas nós temos visto, só não vê quem não quer, que não tem nada ficado oculto, que o Senhor tem mostrado e revelado tudo, em todas as áreas, espiritual, né? Na política, na família, o Senhor tem mostrado tudo, não tem deixado ninguém no engano. Até aqueles que falam assim: nossa, mas eu não conheço a palavra, mas tem visto, o Senhor tem mostrado. Então, principalmente agora, nós precisamos mais do que nunca louvar a santidade do Senhor. E o salmista vem dizendo no 5: exalte o Senhor nosso Deus, prostem-se aos seus pés, pois Ele é santo. Ou seja, em sinal de louvor, em sinal de honra, em sinal de gratidão, prostem-se aos seus pés. O salmista vem lembrar de Moisés e Arão, que foram escolhidos como sacerdote. Samuel, que era um profeta do Senhor, também invocava o seu nome, clamava e o Senhor respondia. E a palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos e separados também como reis e sacerdotes. Então nós nos enquadramos nessa palavra que o salmista vem dizer, e nos faz entender que quando nós vivemos uma vida para louvar a santidade do Senhor, quando nós clamamos, Ele nos responde. Da coluna de nuvem lhes falava, e ele seguia os preceitos e os decretos que eles lhe davam. Está falando de Moisés. Quando o Senhor vinha falar com Moisés, a coluna de nuvem descia e o Senhor entregava a Moisés os decretos e as ordenanças, e o povo
obedecia. E o 8 vem dizer: o Senhor nosso Deus, sim, ele respondia. Eras para eles Deus perdoador, mas castigava quando se desviava. Porque nós somos chamados como reis e sacerdotes, e quando nós vivemos uma vida para louvar a santidade do Senhor, quando nós clamamos, Ele nos ouve. Então, se nós vivemos uma vida para louvar a santidade do Senhor, é porque nós temos a convicção e a clareza de que Ele é santo. E se nós errarmos, errou porque quis. Porque tu sabe que Deus é santo. Então agora, se prepare, porque o Senhor vai castigar. Porque nós nos desviamos do caminho. Exaltem ao Senhor nosso Deus e prostem em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. E a Bíblia diz que Jesus veio para trazer essa aproximação. A mulher samaritana falou: porque é aqui que é o lugar de se adorar, porque outros falam que é lá. E Jesus falou: não é aqui nem lá, a hora já chegou, ou seja, eu sou o teu monte, eu sou o teu lugar de adoração, eu sou em quem você encontra a santidade, eu sou em quem você encontra tudo para viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de quem louva a santidade do Senhor. O Senhor é quem estabelece a justiça. Quando nós às vezes ficamos temerosos, amedrontados, precisamos lembrar, mas o Senhor é justo. Porque quando nós falamos de injustiça, nós estamos falando baseado em quê? Na nossa justiça aqui da terra, do nosso país, na Constituição. Mas e a do céu, que é a perfeita? Deus é um Deus justo. Então Ele está vendo todas as coisas. Salmos, capítulo 30. Salmos 30, versículo 4. Nós vamos confirmar o porquê nós devemos louvar a santidade do Senhor. Salmos 30, verso 4 diz: cantem louvores ao Senhor. Quem? Vocês que são santos. E dei graças ao seu santo nome. Salmos 96, 9. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade e tremam diante dele todas as terras. E nós lemos no 99, por que tremam diante dele todas as terras? Porque ele é Deus de todos os povos. Salmo 145, 17. Diz que o Senhor é justo em todos os caminhos e que Ele é bondoso em todas as suas obras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz, a partir do 14 diz que, como filhos obedientes, nós não devemos viver conforme as paixões, ou seja, os nossos próprios desejos, como nós vivíamos anteriormente, quando nós estávamos na ignorância, quando nós não conhecíamos ao Senhor e nem conhecíamos a sua santidade. Pelo
contrário, o verso 15 diz: assim como o Senhor é santo, aquele que os chamou, sejam também nós, seu povo, santo em tudo o que fizerem. E o 16 diz: porque está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, é santo. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz: e os 4 seres viventes. Já é lá no final. Lá quando começar a colheita. Lá quando o Senhor começar a separar quem louvou a sua santidade, quem não louvou. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso. Trabalhei muito hoje, estou cansada, não posso. Trabalhei muito hoje. Deus sabe que hoje eu não aguento nada. Não tinham descanso. Nem de dia, nem de noite. Proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era e aquele que há de vir. Então, quando nós entendemos que como igreja precisamos louvar a santidade do Senhor, nós não estamos dizendo aqui que tu não vai dormir mais. Tu vai ficar a todo instante dizendo quanto Ele é santo. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós precisamos viver uma vida de quem louva a santidade do Senhor. De manhã, à tarde, à noite, em tempo e fora de tempo, declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é grande. Porque nós não temos palavras para expressar. Então, o que nós iremos dizer para o Senhor? Que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Eu vi essa semana alguém dizendo assim que se nós estamos acordando e não está nem agradecendo, nem lembrando mais do Senhor, é que o negócio está brabo. Nós nos acostumamos, sabe? É igual vir ao culto. Às vezes nós tratamos igual ir para o nosso trabalho. Uns ainda pior do que ir para o nosso trabalho. Meu trabalho eu costumo dizer assim: pro meu trabalho eu vou porque eu tenho um benefício, tenho meu salário. Então para a igreja, né? Não estou ganhando nada com isso. Raiane, mas não é assim também não. Mas é o viver. Não está vivendo como quem louva a santidade do Senhor. É o viver. Não precisa falar. É o viver. Nós temos que demonstrar quem o Senhor é. Então, que nós como igreja possamos nos voltar para o Senhor e falar: tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não podemos nos acostumar. Todos os dias precisamos ter um cântico novo. E é importante dizer também que quando nós estamos falando de santidade ao Senhor, nós não estamos falando de como muitos acham que eu tenho que usar palavras bonitas, diferenciadas para chegar para o Senhor, porque Ele é santo. Nós não estamos falando disso. Ele é o nosso Pai amável. Quem mais nos conhece é o Senhor. Nós não temos palavras para expressar a sua grandeza. Nós nos achegamos a Ele em honra, em santidade. Mas quando nós vamos expressar as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é do mesmo jeito que nós estaríamos falando para o nosso pai, para o nosso amigo. Mas eu nunca tive um pai, nunca tive um amigo.
Fale como alguém que tu sabe que te conhece. Até aquilo que nós nem conhecemos, o Senhor conhece. Até aquilo que nós nem sabemos que somos capazes, o Senhor sabe que nós somos capazes. Ai, Senhor, não tenho coragem de fazer isso não, tenho vergonha, Senhor. Tu vai fazer. Porque não é tu. É eu que vou te capacitar. É eu que vou fazer. Só basta nós termos o desejo. Senhor, eu não sei fazer não. Fala para Ele. Senhor, o Senhor sabe que eu não sei como falar. O Senhor sabe que eu não sei como agir. O Senhor sabe. Mas o Senhor nos capacita. Porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Amém? Louve a santidade do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.